Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 92 de língua portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre a diferença entre os pronomes pessoais retos e oblíquos. Ali na aula passada, nós compreendemos, os pronomes pessoais retos e as pessoas do discurso. E agora nós vamos nos ater aos pronomes pessoais oblíquos, sempre comparando ali com os retos para ver a diferença de função de cada um deles, tá? E como objetivos nós vamos ter os seguintes: compreender a diferença entre os pronomes pessoais retos e oblíquos, o que faz dele ser um pronome pessoal reto ou um pronome pessoal oblíquo, e conhecer a função, para que servem os pronomes pessoais oblíquos, tá? Pessoal, eu peço que vocês separem o caderno, de português, já deixem lá o lápis, a caneta e a borracha do ladinho, para vocês irem anotando sobre esse assunto durante a aula. Essas anotações são importantíssimas para vocês depois fazerem as atividades sobre o assunto com mais segurança, tá? Vamos lá, então? Material na mão? O que é que são pronomes pessoais retos? Como nós já estudamos na aula anterior. São aqueles que representam as pessoas do discurso, primeira, segunda ou terceira pessoa, plural ou singular. E além disso, eles exercem a função de sujeito na oração. Eu até deixei em destaque aqui, a palavrinha pessoas do discurso e sujeito, porque a função dos pronomes pessoais retos é essa: indicar a pessoa do discurso e ao mesmo tempo ser sujeito lá da frase, lá da oração. Olhem o exemplo. Ele terminou o trabalho há 2 horas. Onde é que está o pronome? Ele. Quem é que pratica a ação de terminar o trabalho? Ele. Então esse pronome aqui, ele funciona como sujeito do verbo terminar, que está conjugado aqui, concordando com o pronome e ficou na forma terminou. Então, eu digo que esse pronome é sujeito do verbo terminou. Ao mesmo tempo que ele é sujeito, ele indica para nós que nesta oração eu tenho a terceira pessoa do singular como pessoa do discurso. Por quê? Primeira, segunda e terceira pessoa. Lembra lá o dedinho, se vocês não têm a tabela no caderno? Eu, tu, ele. Então, ele é a terceira pessoa e é singular. Se fosse plural, seria eles. Certo? Tranquilo, né? Vamos revisar as 3 pessoas gramaticais do discurso. Se vocês não têm a tabelinha no caderno, gente, por favor, copiem a tabelinha. Se não tem régua na mão, gente, não faz mal. Usa as linhas lá do caderno para fazer, Então, eu vou ter a primeira pessoa do discurso, que representa quem é que fala. Eu digo assim: eu estou conversando com vocês. O pronome eu indica quem é que está falando com vocês e, ao mesmo tempo, está substituindo o meu nome. Ou se eu digo assim: nós estamos conversando. Esse nós está substituindo o meu nome, o nome de vocês, e ao mesmo tempo está indicando quem é que está falando, eu e você junto, Segunda pessoa é quem ouve ou com quem eu falo. Se eu digo assim: tu estás me escutando? Com quem eu estou falando? Com você. Quem é que está ouvindo? Você, Ou vós estás me escutando? Vós estáis me escutando, dependendo do tempo, que eu vou usar do verbo. Esse vós está indicando quem está escutando, é mais de um, E com quem eu estou falando? Com mais de uma pessoa. Terceira pessoa do discurso, de quem ou do que eu falo? Ele ou ela, ou eles ou elas. Eu falo deles, eu falo delas, eu falo dele, eu falo dela, A terceira pessoa do discurso. De quem ou do que eu falo, E os pronomes pessoais retos, Sempre, como eu disse para vocês, vão indicar a pessoa do discurso. Eu vou achar o pronome e vou botar eles na tabelinha.
Se não tem o pronome de cara, eu preciso ver com qual dos pronomes o verbo vai combinar, né? Olha só, nós iremos te visitar em breve. Qual é a pessoa do discurso aqui? Primeira pessoa do plural, porque é nós. O nós combina com o verbo iremos. Nós iremos, tá? Outro exemplo, eles entregaram todas as atividades. Terceira pessoa do plural, por quê? Eles combina com o verbo entregaram. Eles entregaram, certo? E os oblíquos, quais são os oblíquos? Então, a primeira coisa que vocês precisam saber para diferenciar um pronome pessoal reto de um pronome pessoal oblíquo é que o pronome pessoal oblíquo, gente, ele nunca vai ser sujeito. Lembram que o pronome pessoal é sujeito? Olhem só. Nós pratica a ação de ir visitar. Então, nós é sujeito. Eles entregaram. Eles é o sujeito do verbo entregar, porque são eles que praticam a ação de entregar as atividades. Então, esse pronome, além de indicar a pessoa do discurso, ele é sujeito, mas ele é pronome pessoal reto. O oblíquo, gente, ele nunca vai ser sujeito. O que ele vai ser na oração? Complemento. Tá? Ele vai ser complemento, ele não vai ser sujeito. Vai ter uma outra palavra que vai ser o sujeito, mas não o pronome oblíquo. Tá? Então, quais são os pronomes oblíquos? Esses dessa tabelinha aqui, ó. Eles também se referem às pessoas gramaticais do discurso. Tá? Por exemplo, o me se refere a eu. Se eu digo assim, traga-me uma caneta. Esse me se refere a quem? A eu? Porque quando eu digo assim, traga-me uma caneta, para quem se vai trazer? Para mim? E o mim não sou eu? Sim, ele também se refere às pessoas do discurso, mas ele é complemento, tá? Então, por isso que o me, o mim e o comigo está do ladinho do pronome reto eu. Quando eu digo assim, venha comigo. Com quem que é para vir? Esse comigo se refere a quem? A eu, né? Ou eu digo assim, entreguei-te uma caneta. Eu entreguei para quem? Para você? Para tu? Então, esse te, esse ti, esse contigo se refere a tu. Esse se, consigo, lhe, o e a se refere a quem? A ele e ela. Esse nos ou conosco, convosco, se refere a nós e a vós. Quando eu digo assim, trouxe-nos um lanche. O Júlio trouxe-nos um lanche. Ele trouxe para quem o lanche? Para nós. Então, esses pronomes oblíquos, eles se referem aos pronomes retos. Mas eles serão sempre complementos, jamais sujeitos, tá? Olhem só. Eu já te disse isso ontem. Esqueceu? Onde é que está o pronome oblíquo? Te. Eu já te disse isso ontem. Esqueceu? E por que esse te é um pronome também, gente? Lembrem-se das aulas anteriores, quando nós aprendemos que o pronome serve para substituir um substantivo. E o que é substantivo? Nome de algo ou de alguma coisa, ou para acompanhar esse substantivo. Esse te aqui se refere a quem? A você. O teu nome é um substantivo próprio, né? Então, ele está substituindo um substantivo. Mas quem é o sujeito dessa oração aqui? Quem é que está praticando a ação de dizer? O te ou o eu? Pronome eu. Perceberam a diferença? Eu é pronome pessoal reto, pratica a ação indicada pelo verbo, age como sujeito e indica a pessoa do discurso, que é a primeira pessoa do singular. O te é pronome pessoal oblíquo, né? Ele serve como complemento. Por que, gente, complemento? Complemento de quem? Do verbo dizer. Porque quando a gente diz algo a alguém, não é? A gente diz alguma coisa para alguém. Esse dizer precisa de complemento, tá? Então, esse te está funcionando como complemento do dizer. Eu disse para quem? Para você. Eu disse te, né?
alguma coisa ontem e você já esqueceu, tá? Mais um exemplo. Ela nos representou na reunião. Vocês vejam que aqui nesse caso o sujeito é ela, porque quem pratica a ação de nos representar na reunião é ela. E esse nos aqui é um complemento do verbo representar. Ele funciona como complemento, porque representou quem? Nós. E esse nós eu troquei pelo pronome oblíquo nos. Ela nos representou na reunião. Não é sujeito, ele é complemento do verbo representar. Porque a gente representa algo ou alguém, né? Precisa de complemento. Nós não ouvimos no cinema. Quem é o sujeito? Nós. Quem é que pratica a ação de não ver? Nós. Esse o é pronome? Sim. Por quê? Está substituindo o nome de quem eu não vi no cinema. Mas percebam que esse o se refere a ele, não é? Muito bem. Se a gente não vê algo ou não vê alguém. O verbo ver precisa de complemento. E esse o está substituindo o pronome ele, que é o complemento do verbo ver. Quem que a gente não viu? Ou o que a gente não viu? Tá? Ele, lá no cinema. Não é função de sujeito, mas é pronome. É função de complemento, certo? O nós está substituindo o nome de alguém? Sim, e é sujeito. Então, é pronome pessoal reto. Tranquilo? Outro exemplo. Ele as incentivou durante o campeonato. Quem é o sujeito que pratica a ação indicada pelo verbo? Qual que é o verbo? Incentivar. Quem que pratica a ação de incentivar? Ele é o sujeito. Mas esse as aqui se refere a quem? Ele as incentivou durante o campeonato. As jogadoras que foram incentivadas provavelmente pelo técnico durante o campeonato. Esse as, então, é um pronome, né? É um pronome oblíquo, porque ele está funcionando como complemento do verbo incentivar. Porque a gente incentiva alguém, né? Quem que a gente incentivou aqui? Elas, as jogadoras, beleza? É bom nós sabermos o seguinte, que os pronomes oblíquos, eles podem ser ainda divididos em duas categorias, tá? Isso é título de curiosidade, por isso que eu coloquei aqui é um bom saber, porque amanhã depois vocês pegam um livro e vão ver lá que tem duas divisões. Mas por quê? O que é isso? Como é que é, né? Então, assim, eles podem ser divididos em pronomes oblíquos átonos, são aqueles que não precisam de preposição, já vou mostrar para vocês. E os tônicos são aqueles que precisam de preposição. Então, eu dividi aqui, ó. Esses são os átonos que não têm preposição e esses são os tônicos que precisam de preposição lá na frase. Olhem só. Todos nos encontramos no shopping. Sujeito, todos. Outro exemplo. Eu lhe entreguei os documentos pedidos. Sujeito, eu. Por isso que nos e lhe é pronome oblíquo, é complemento. Complemento do encontraram. Encontraram quem? Nós, que foi trocado por nos. Entreguei para quem? Para ele ou para ela, que substituímos pelo oblíquo lhe. Júlio a ama. Ama quem? Ela, que eu troquei pelo pronome oblíquo a. Agora vejam que todos esses verbos funcionaram como complementos dos verbos encontraram, entreguei e ama, e eles estão ligados a eles, tá? Estão ligados ao verbo, ó, nos encontraram, lhe entreguei, a ama, tá do ladinho do verbo, tá? Esse também é importante de compreender, porque o pronome pessoal reto nem sempre vai estar do ladinho do verbo. Olha onde é que ele está aqui, ó, eu, está do lado de um oblíquo, né? E agora veja só os tônicos. Eles vão também ter a função de complemento, mas eles precisam de preposição. Esses aqui não tinham preposição, porque olha só, entre o pronome e o verbo eu não tenho nenhuma palavrinha aqui, outra. Entre o pronome e o verbo eu não tenho nenhuma palavrinha. Entre o pronome e o verbo, nenhuma palavrinha, não tem preposição. Agora observem a diferença aqui, ó. Eu falei com eles. Onde é que está o sujeito aqui? Eu. Onde é que está o verbo? Falei.
Entre esse eles aqui, eu tenho uma preposição que é o com. Esse com está fazendo a ligação entre o verbo e o pronome. Se eu tirar esse com da frase, ele não tem significado, ele é só uma preposição, ele serve para fazer a união das palavras entre si. Entenderam? Eles precisam de mim. Cadê o pronome aqui? Mim, né? O oblíquo mim, porque a gente precisa de algo ou de alguém. O verbo precisam tem complemento. Lembra que a prof falou para vocês que os pronomes oblíquos funcionam como complemento dos verbos ao mesmo tempo que eles substituem um substantivo? Então, esse mim aqui, quando eu digo assim, eles precisam de mim, esse mim está substituindo um substantivo? Sim, o meu nome, né? É um substantivo próprio. E ao mesmo tempo, ele está servindo esse pronome mim de complemento do verbo precisar, que a gente precisa de algo ou de alguém. E quem é o sujeito? É o mim? O pronome mim? Não, é o pronome eles, né? E vocês percebam que entre o verbo e o pronome tem uma preposição que é o de, tá? Então, como eu falei para vocês, isso é a título de curiosidade, para vocês saberem que eu vou ter aqueles que não precisam de preposição e aqueles que precisam de preposição, que são os tônicos. Mas o que vocês precisam compreender hoje na aula? Qual é a função do pronome oblíquo? Qual é a função do pronome oblíquo? Servir de complemento na oração, de complemento do verbo, ao mesmo tempo que ele está substituindo o nome de alguém ou de alguma coisa, como foi o caso aqui do pronome mim, tá? E do pronome eles. Aqui o pronome eles, ele está funcionando como pronome oblíquo e não mais como pronome reto. Por quê? Porque ele está servindo como complemento do verbo falei. Existem essas exceções ainda, tá? Vamos compreender melhor os exemplos, que é aquilo que a prof já explicou para vocês, né? Que esse eu está sendo o sujeito na oração, aqui, ó, né? Porque está praticando a ação do verbo falar, e que o eles é um pronome oblíquo, porque funciona como complemento do verbo. Então, tudo isso que eu já conversei com vocês, eu deixei escrito aqui também, para vocês não terem apenas a minha fala, tá? Resumindo, então, o que são os pronomes pessoais retos e oblíquos? Os retos são aqueles que funcionam como sujeito da oração, ao mesmo tempo que eles estão substituindo um substantivo, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Como é o exemplo aqui, eles são as pessoas mais felizes da cidade, né? E os oblíquos são aqueles que funcionam como complementos. Aquela famosa tabelinha, né? Me, mi, mim, contigo, te, ti, nós, nos, convosco. Aqui que a gente decora, né? E é preciso compreender que esses pronomes, eles vão servir sempre como complementos dos verbos que tem na frase. Eles não vão ser mais sujeito. Eles vão substituir um substantivo? Sim, mas eles vão ser complementos do verbo, completar o sentido do verbo. Olhem só, eu ouvi no mercado. Esse o se refere a quem? A ele, a pessoa que eu vi. Então, ele está substituindo um substantivo. Mas, ao mesmo tempo, esse o está completando o sentido do verbo ver, porque a gente vê algo ou alguém, né? Precisa de complemento. Por isso, ele é um pronome oblíquo, ele substituiu um substantivo e funcionou como complemento de um verbo. Ok, pessoal? Caso vocês tenham ficado em dúvida, gente, voltem à aula, vejam novamente para que vocês tenham esse conceito bem definido, tá bom? Muito obrigada pela atenção e não esqueçam, tem atividade para fazer sobre esse assunto. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.